Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Jucá, de Matemática do Colégio Ari de Sá, e estamos juntos nesse projeto Ari Resolve ITA, galerinha. Hoje vamos resolver a questão 50 da primeira fase do vestibular do ITA de 2021. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber nossos novos vídeos. Fique ligado que toda segunda, quarta e sábado, às 19 horas, tem vídeo novo no canal. Sem mais enrolação, vamos à nossa resolução. Então vamos lá. Lendo aqui o enunciado da questão então. Seja ABCD um quadrilátero convexo com diagonais AC e BD. Considere as afirmações. 1. Se as diagonais AC e BD têm mesmo comprimento e se intersectam ortogonalmente, então ABCD é um losango. 2. Se as diagonais AC e BD dividem um quadrilátero ABCD em 4 triângulos de mesma área, então ABCD é um paralelogramo. 3. Se o ponto de interseção das diagonais AC e BD é o centro do círculo que circunscreve o quadrilátero ABCD, então ABCD é um retângulo. São verdadeiras? Quais dessas afirmações, né? Então, uma questãozinha bem interessante, uma questão teórica, muito frequente no vestibular do ITA, né? O vestibular do ITA quase sempre tem 1 ou 2 questões teóricas, às vezes até mais na primeira fase. E por isso que é muito importante o aluno valorizar muito a teoria e entender bem todos os aspectos teóricos de geometria plana, por exemplo, que é um assunto que eles gostam de colocar nessas questões teóricas, né? Eles gostam de geometria plana, geometria espacial, às vezes funções, matrizes. Então são assuntos bem frequentes nessas questões mais teóricas. É importante o aluno estar de olho nos aspectos teóricos dessas partes das matérias, né? E aí a gente vai agora, então, comentar cada uma dessas assertivas que o vestibular colocou pra gente. Vejamos então aqui a assertiva número 1. Se as diagonais AC e BD têm mesmo comprimento e se intersectam ortogonalmente, então ABCD é um losango. Vamos pensar aqui. No losango, de fato, as diagonais se intersectam ortogonalmente. Não necessariamente elas têm mesmo comprimento, mas elas podem ter. Agora, tem uma característica muito forte do losango, que é a característica geral dos paralelogramos. As diagonais se intersectam no ponto médio. Se você pensar nisso, você vai perceber que essa afirmação é falsa, porque você pode ter 2 segmentos perpendiculares que se intersectam em um ponto que não seja o ponto médio deles. Basta você pegar eles se intersectando no ponto médio e fazer aí um deslocamento em algum dos segmentos. Observe aqui, eu vou construir uma figura para mostrar para você que de fato essa assertiva 1 é falsa. Ó. Então eu vou pegar 2 segmentos aqui de mesmo tamanho. Esses 2 segmentos aqui de mesmo tamanho, eu vou dizer que eles se intersectam num ponto que não é o ponto médio deles. E aí eles naturalmente vão determinar aqui um quadrilátero, né? Aqui a gente tem um quadrilátero ABCD. Essa figura já mostra que essa assertiva é falsa, tá? Aqui o nosso quadrilátero, ó. Observa aqui, eu tenho aqui então o quadrilátero A, B, C e D, com diagonais AC e BD, conforme a questão descreveu pra gente. Eu boto que elas são perpendiculares, mas se intersectam aqui num ponto que não é o ponto médio. E elas podem ter o mesmo comprimento, não tem nenhum problema. Eu posso até marcar aqui, se eu quiser. Eu digo que esse tamanho aqui, AO até o ponto de interseção, é congruente a esse segmento BO, também até o ponto de interseção. CO congruente a DO. Se eu construir desse jeito, aí você percebe bem que eles têm o mesmo tamanho. Então são diagonais de mesmo tamanho, são diagonais ortogonais, mas essa figura não é um losango. Então a gente conclui que a assertiva 1 ela é falsa, beleza, pessoal? Então temos que a assertiva 1 é falsa, vamos analisar agora a assertiva 2. Vejamos aqui. A assertiva 2 diz: se as diagonais AC e BD dividem o quadrilátero ABCD em 4 triângulos de mesma área, então ABCD é um paralelogramo. Aí aqui eu fiz a figura, né? Um quadrilátero ABCD com as diagonais dividindo em 4 triângulos de mesma área, chamando de S essa área. Aí aqui, pessoal, a gente pode usar a razão entre áreas de triângulos com mesma altura. Vou chamar aqui de O, o ponto de interseção de novo dessas diagonais. Aí eu vou olhar para o triângulo ABO e para o triângulo BCO. Perceba aqui que eu posso traçar a altura deles, que é a mesma. Esses 2 triângulos têm a mesma altura. E aí, se 2 triângulos têm a mesma altura, a razão entre as áreas deles é a razão entre as bases deles, né? Então eu posso dizer que a razão entre a medida AO e a medida CO, a razão entre essas bases, é a razão entre as áreas desses triângulos.
é a razão entre a área ABO e a área BCO. Ora, mas essas áreas não são idênticas, então é S sobre S que é 1. E aí daqui a gente conclui que AO, a medida AO, é igual à medida CO. Então esses segmentos AO e CO são congruentes. AO e CO são congruentes. Da mesma maneira, analisando agora esse triângulo BCO e esse triângulo COD, se você puxar aqui a altura deles, está aqui, você vai conseguir concluir que BO é congruente a OD. Esses dois segmentos têm que ter a mesma medida. Claro que na minha figura não ficou, porque eu desenhei uma figura genérica antes de afirmar que de fato é um paralelogramo. Então eu não desenhei um paralelogramo, por isso que não ficou. Mas tem que ser um paralelogramo, porque as diagonais se interceptam no ponto médio. Falei sobre isso agora há pouco, né? Propriedade geral dos paralelogramos, as diagonais se interceptam no ponto médio. É ida e volta essa propriedade. Então, se as diagonais se interceptam no ponto médio, com toda certeza é um paralelogramo. Então, a afirmação 2 ela é verdadeira. A gente tem, de fato, aí um paralelogramo. Beleza, pessoal? Então, concluímos que a assertiva 2 é verdadeira. Vamos aqui para a assertiva número 3. O que é que a assertiva 3 diz para a gente? Se o ponto de interseção das diagonais AC e BD é o centro do círculo que circunscreve o quadrilátero ABCD, então ABCD é um retângulo. Então a gente tem aí a figura pra gente. Eu botei aqui as diagonais AC e BD coincidindo aqui no centro do círculo que circunscreve o quadrilátero ABCD. Pessoal, se isso acontece, ó, o que é que você pode observar? AC, como passa pelo centro do círculo, é um diâmetro. Então a gente pode dizer que esse arco aqui AC, na circunferência que delimita esse círculo, esse arco aqui AC, ele é nada mais nada menos do que 180 graus. O ângulo inscrito, observando esse arco, né? Esse ângulo aqui, mede metade dele, é 90 graus. Então o ângulo B mede 90 graus. Da mesma maneira, você pode dizer que o ângulo A mede 90 graus. Por quê? Porque BD é um diâmetro. Da mesma maneira, você pode dizer que D é 90 graus. Por quê? Porque AC é um diâmetro. E da mesma maneira, você pode dizer que C é 90 graus. Por quê? Porque BD é um diâmetro. Então, esse quadrilátero ele tem 4 ângulos que medem 90 graus. Ele tem 4 ângulos congruentes. Ele é um retângulo. Essa é a definição de retângulo, né? Um quadrilátero convexo que tem 4 ângulos de mesma medida. Então, a gente tem aí justamente o nosso retângulo ABCD, tornando a afirmativa 3 verdadeira também. Então, nesse caso, são verdadeiras as afirmativas 2 e 3 apenas. Apenas 2 e 3 é o que a gente encontra na alternativa E. Então, a alternativa E é a resposta correta da questão. Com isso, a gente conclui esse exercício e eu volto a te encontrar numa próxima oportunidade. Até lá, valeu! Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar os comentários as questões do vestibular do ITA que você quer que a nossa equipe de professores resolva aqui, pessoal. Deixa lá pra gente que isso é muito importante. Foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.